Pet. Uma menina lutava para limpar a sala do presidente da empresa com a irmãzinha amarrada nas costas, apavorada com a ideia de que a mãe pudesse perder o emprego. Ela nunca percebeu que o homem mais poderoso da companhia a observava, até que ele deu um passo à frente. E o que aconteceu depois chocou todo mundo. Antes de começarmos a história de hoje, eu adoraria saber de onde vocês estão assistindo. Sempre me impressiona como pessoas de lugares tão diferentes conseguem se encontrar em torno de uma história que fala direto ao coração. Obrigada por estarem aqui. Espero que a história de hoje fique com vocês por muito tempo depois que ela terminar. À 1 da manhã, a sede da Andrade Industrial permanecia quase apagada, erguendo-se sobre o rio Iguaçu, 28 andares de vidro escuro. Só o último piso ainda brilhava, uma faixa de luz pairando sobre o centro de Curitiba como uma janela que ninguém se lembrou de fechar. Na copa dos funcionários daquele andar, uma televisão passava sem som. As máquinas de café vibravam junto a uma parede de armários amassados. E numa cadeira de plástico embaixo delas, estava sentada uma menina de 8 anos, chamada Alice Farias, segurando a irmã caçula contra o peito e vigiando a porta. Laura tinha 13 meses e finalmente havia adormecido. Alice ficava imóvel do jeito que havia aprendido sozinha a ficar imóvel, respirando devagar, sem mover nada além dos olhos. A mãe delas estava lá pelo corredor. Marli Farias limpava aquele andar 5 noites por semana. E naquela noite ela tinha trazido as filhas junto porque a babá havia desistido à tarde e não havia mais ninguém, nem a prima, nem os vizinhos, ninguém que Marli pudesse pagar. Ela já tinha 2 advertências por faltas e acreditava, do jeito que se acredita em algo lido em letra miúda, que uma terceira tiraria de vez do contrato da Andrade. Então a menina ficava quieta. Essa era a regra, quieta e fora de vista. Em algum lugar perto das salas da diretoria, Marli empurrava o carrinho de limpeza e sentiu o corpo gelar. Primeiro os ombros, depois as mãos. Passou o pano 2 vezes no mesmo trecho de vidro sem perceber. Quando a tontura veio, ela se segurou na alça do carrinho e esperou o chão parar de girar. Não parou. Conseguiu chegar até o depósito, sentou-se num balde virado e encostou as costas na estante de metal gelada. Só uns minutinhos, disse Alice, que tinha aparecido na porta com Laura no colo. A voz de Marli soava distante até para ela mesma. A mamãe só precisa sentar um pouco. Fica com a sua irmã. Alice concordou com a cabeça, mas ficou parada no corredor depois disso, fazendo as contas que uma menina de 8 anos jamais deveria precisar fazer. Lembrou-se de Dona Janaína, a supervisora do prédio, avisando a equipe que a sala do presidente tinha que estar pronta antes da reunião da manhã, sem desculpas. Lembrou-se do aviso vermelho que tinha chegado pelo correio na semana anterior, aquele que a mãe escondeu debaixo de um encarte de mercado quando viu Alice olhando. Ela não tinha lido todas as palavras, tinha lido o suficiente. Se a sala não ficasse pronta, a mamãe podia perder o emprego. Se a mamãe perdesse o emprego, podiam perder o apartamento de novo. Alice voltou para a copa, estendeu na mesa o cobertor azul desbotado, aquele estampado com estrelinhas brancas já gastas, e fez o que tinha visto a mãe fazer centenas de vezes. Deitou Laura sobre o pano, dobrou, deu o nó e amarrou a irmã bem apertada nas próprias costas. Depois pegou o crachá de limpeza, ainda com a mochila da escola pendurada na alça ao lado de uma garrafinha de água com uma tinta já apagada, Alice, 3º ano, e empurrou tudo pelo corredor comprido e silencioso, rumo à sala de canto. A sala era enorme, vidro dos 2 lados. O rio escuro se movendo, lá embaixo. Alice limpou a mesa em círculos cuidadosos. Esvaziou o lixo dentro do saco cinza do carrinho. Endireitou as cadeiras até ficarem alinhadas. E então foi até o aspirador, uma máquina industrial quase tão alta quanto ela, e jogou todo o seu peso pequeno contra o interruptor. A gente precisa ajudar a mamãe, sussurrou para Laura por cima do barulho. Não podemos perder o apartamento de novo. Laura dormia. As estrelinhas do cobertor subiam e desciam. Rafael Andrade não tinha voltado por causa de papéis. Disse isso a si mesmo no estacionamento, disse de novo no elevador. Mas a verdade era mais simples e mais dura. Ele não dormia direito havia meses.
A aquisição da planta no interior do estado pesava no peito todas as noites como um fardo, e o apartamento onde morava tinha virado um lugar em que ele ficava deitado no escuro fazendo contas. Então dirigiu até o único lugar onde ainda se sentia no controle, planejando tomar o remédio, revisar as projeções e esperar amanhã na própria mesa. Ouviu o aspirador antes de chegar à sala. Funcionando de forma irregular, acelerando e arrastando, uma faxineira trabalhando até tarde, ele supôs, e quase deu meia volta para não atrapalhar. Então viu, através da porta de vidro, uma criança. Uma menina pequena de tênis, empurrando uma máquina mais alta do que ela, com um bebê amarrado nas costas dentro de um cobertor. Por um instante, a mente dele simplesmente se recusou a aceitar aquilo, do jeito que uma mente recusa qualquer coisa que não pertence à cena. Ela se esticou para frente. Levantou o braço em direção a uma prateleira acima da cabeça, e Rafael viu o fio do aspirador esticado sobre o carpete, apertando em volta do tornozelo dela. Atravessou a porta em 3 passos, agarrou o fio com uma mão e arrancou a tomada da parede antes que a máquina puxasse os pés da menina. O motor rugiu uma última vez, engasgou e morreu de vez. O silêncio inundou a sala. Alice congelou com as mãos ainda no ar. O pano de limpeza escorregou dos dedos dela, devagar. Passos pesados cruzaram o piso de mármore, sapatos de couro. Alice não se virou. Tinha aprendido isso também, em algum lugar, quando é pega fica parada. Rafael se abaixou e apanhou o pano. Olhou para ele na própria mão como se fosse a evidência de algo para o qual ainda não tinha nome. Depois seus olhos encontraram a garrafinha de água em cima do carrinho. A tinta apagada. Alice, 3º ano, olhou para o corredor escuro do depósito, depois de volta para a menina, com o bebê adormecido nas costas, parada em posição de sentido ao lado da mesa dele, à 1 da manhã. Na sua idade, Alice disse baixinho: a maioria das crianças está aprendendo o alfabeto, não a operar um aspirador industrial de 1.200 watts. Colocou o pano de volta sobre a mesa que ela tinha acabado de limpar. Onde está a sua mãe? Alice recuou até sentir a borda da mesa nas costas. Uma mão foi para trás, para o nó do cobertor no ombro. A outra se esticou em direção ao pano sobre a mesa, do jeito que um soldado alcança um rifle caído. Ela não respondeu. Sabia quem ele era. O retrato dele ficava pendurado no saguão. A mãe dela não podia limpar durante o horário comercial, e ela sabia, com a certeza de uma criança que aprende ouvindo, através de paredes finas, que contar a esse homem onde a mãe estava faria a mãe ser demitida. Rafael viu o cálculo acontecendo no rosto dela. Abaixou-se devagar, um joelho no carpete, mantendo alguns metros de distância. De perto, ele não parecia com o retrato do saguão. A gravata estava frouxa. Os olhos, vermelhos e lentos, os olhos de um homem que passava meses fazendo contas no escuro. Quando esticou a mão em direção a Laura, só para ver se estava bem, Alice virou o corpo e apertou o nó mais forte. Eu consigo carregar ela, disse. Eu sempre carrego ela. Rafael deixou a mão cair. Entendeu algo então? Ajoelhado no tapete da própria sala. Seu nome estava escrito no prédio e para aquela criança isso tornava o perigo, não o resgate. Então parou de dar ordens. Está bem, disse. Você está no comando da Laura. O que você precisa que eu faça primeiro? Alice o estudou. Deixa eu terminar a sala. A reunião aguenta um tapete sujo, disse Rafael. Mas a sua mãe pode não ficar bem se estiver doente demais para ficar de pé. Onde ela está, Alice? O queixo da menina tremeu uma vez. Depois ela olhou para o corredor do depósito. Rafael não chamou uma resposta de segurança. 4 uniformes e uma busca com lanterna aterrorizariam todo mundo naquela história. Em vez disso, ligou para uma única pessoa. Marisa Brandão trabalhava no balcão noturno, no térreo. Paramédica aposentada, na casa dos 60 anos, conhecia a equipe de limpeza pelo nome e guardava balas para a tosse no bolso do casaco para quem chegava doente. Marisa encontrou Marli no chão do depósito, febril, desidratada, entrando e saindo de foco. Mas quando os olhos de Marli se firmaram e encontraram Rafael parado na porta, as primeiras palavras dela não foram sobre si mesma. Ela entrou na sua sala? Sussurrou Marli. Por favor, a Alice entrou? Vamos nos preocupar com você agora, disse Marisa, já checando o pulso. Rafael recuou para o corredor.
Chame a ambulância para a entrada de carga, disse a Marisa, baixinho. Sem saguão, sem luzes na frente. Uma mulher doente e duas crianças não precisavam de plateia. Quando os paramédicos chegaram, Alice se recusou a deixar Rafael carregar Laura. Recusou os paramédicos também. Só Marisa tinha permissão de chegar perto. E só depois que Marisa se agachou e explicou cada movimento antes de fazê-lo, vou afrouxar esse nó aqui. Agora vou apoiar a cabecinha dela. Você pode manter a mão nela o tempo todo. Alice observou cada dedo antes que saísse do chão. Rafael voltou para a própria sala e apagou as luzes. O aspirador ficou parado no meio do carpete, onde tinha morrido, o fio serpenteando pelo chão. Ele o deixou ali. Alguém precisava ver de manhã que o trabalho já não era mais o ponto principal. Lá embaixo na maca, Marli voltou a si o suficiente para ficar assustada de um jeito organizado. Segurou a manga de Rafael. Por favor, não registre nenhum relatório, disse. A Caminho Claro, a empresa para quem eu trabalho, tem uma regra. Nada de crianças em propriedade de cliente. Se entrar no sistema, não vai dizer que a babá desistiu. Vai dizer que eu deixei minha filha fazer trabalho contratado. Ninguém vai te punir, disse Rafael. Tem minha palavra. Marli olhou para ele por um longo momento, e havia algo no rosto dela que ele lembraria depois, um cansaço mais fundo que a febre. A sua palavra, repetiu ela. Senhor Andrade, o senhor decide quem a Caminho Claro demite? Ele abriu a boca. Depois a fechou, porque a resposta honesta era não. Ele não assinava os contra-cheques dela. Não sabia o nome do supervisor dela até 40 minutos atrás. Não sabia que ela existia. Conseguia parar uma linha de produção, aprovar a compra de uma planta industrial e movimentar milhões antes do café da manhã. Mas Marli tinha encontrado o único lugar onde a autoridade dele não chegava direito. Um sistema de folha de pagamento terceirizado, construído para manter a responsabilidade a uma distância segura. Marisa saiu pela porta de carga trazendo o casaco de Marli e uma bolsa de tecido gasta. Algo tinha escorregado do bolso lateral e ela o ergueu contra a luz. Um cartão plastificado, vincado nos cantos de tanto ser carregado por anos. Caminho Claro Serviços de Limpeza. Um número de chamada automático, uma tabela de pontos e penalidades por falta e, em letra miúda no rodapé, dependentes não autorizados em propriedade de cliente constituem motivo imediato para demissão. Ao lado do logotipo da Caminho Claro, impresso bem no cartão, havia um segundo logotipo. Andrade Industrial, como se a regra viesse dos dois, como se a empresa dele tivesse assinado embaixo daquela frase. Rafael ficou olhando para o cartão enquanto os paramédicos travavam a maca no lugar. As portas da ambulância começaram a se fechar. Marli se ergueu num cotovelo, e a mão dela agarrou a manga dele uma última vez, surpreendentemente firme para uma mulher que mal conseguia ficar de pé uma hora antes. O senhor pode ser dono do prédio, senhor Andrade, disse. Mas as pessoas que podem me demitir vão dizer que o senhor nunca me empregou. As portas se fecharam, o motor ligou, e Rafael Andrade ficou parado na própria doca de carga, às 2 da manhã, segurando um cartão plastificado com o nome da empresa dele ao lado de uma regra que ele nunca tinha lido. Para entender a mulher na maca, era preciso voltar quase 3 anos, a uma manhã de julho em que Marli Farias estava recém-grávida de Laura e se tornou a única adulta que sobrava na família. Diego Farias tinha dirigido uma rota de entregas por 15 anos. Beijou a esposa na porta numa manhã de julho e não voltou para casa. Depois do funeral, depois que as marmitas de conforto pararam de chegar, Marli sentou-se à mesa da cozinha com uma pilha de contas, uma gravidez que ainda mal aparecia, e uma filha de 5 anos perguntando quando o caminhão do papai ia voltar. Ela fez o que pessoas como ela fazem quando o luto não dá trégua ao aluguel. Arranjou trabalho e se segurou nele. Limpeza noturna não era o emprego que ela queria. Era o emprego que dava certo. As noites significavam que ela podia cuidar de Laura o dia todo e estar em casa de manhã quando Alice saísse para a escola, parada na calçada com a lancheira, fingindo não estar funcionando com 4 horas de sono. O contra-cheque cobria aluguel, mercado, passagem de ônibus e a fórmula de Laura. Nessa ordem, e em alguns meses não tudo.
Um turno perdido não custava uma noite de salário. Custava semanas se recuperando. No papel, Marli não trabalhava para a Andrade Industrial. A Caminho Claro Serviços de Limpeza chamava de pessoal terceirizado alocado numa conta de cliente. As palavras importavam. Pessoal terceirizado não tinha licença médica remunerada, nem auxílio emergencial para filhos, nem ninguém a quem recorrer quando o sistema automático somava um ponto ao histórico dela. O sistema não tinha categoria para minha babá desistiu ou minha filha está com febre. Tinha um número de telefone, uma gravação e uma pontuação acumulada. Por quase 3 anos, Marli tinha sido útil àquele sistema. Trocava turnos, cobria colegas que sumiam, treinava as novatas, que também costumavam sumir, limpava andares extras quando a equipe ficava curta. Nada disso entrava no histórico dela, porque o histórico só contava faltas. E a babá não tinha simplesmente deixado de aparecer, ela desistiu porque Marli havia atrasado 3 semanas de pagamento. Antes de levar as filhas para o prédio naquela noite, Marli já tinha ligado para a prima, 2 vizinhos, uma mulher da igreja e um serviço emergencial de babá cuja diária custava mais do que Marli ganhava limpando o andar da diretoria inteiro. Depois havia Janaína Ribeiro. Seria fácil transformar Janaína na vilã, e seria errado. Janaína administrava a escala de mais de 100 trabalhadores em vários prédios, e o próprio emprego dela dependia dos números de assiduidade que a tela mostrava para a sede. Quando Marli ligou naquela noite, a voz já áspera de febre, Janaína não disse para ela trazer as crianças. Disse uma única frase: a inspeção do conselho amanhã está sinalizada. 0 perturbação. Não consigo proteger a pontuação de ninguém hoje. Depois ficou em silêncio. E o silêncio disse o resto. Janaína desligou e ficou olhando para o próprio painel, onde um indicador vermelho acompanhava o percentual de assiduidade do prédio, e também não dormiu bem. Tinha aprendido a sobreviver administrando números que nunca mostravam os rostos por trás deles. No hospital, o médico falou em pneumonia e desidratação grave. Falou em repouso, soro, um curso de medicação, vários dias no mínimo. Marli ouviu vários dias como quem ouve uma sentença. 2 vezes antes do amanhecer, uma enfermeira a encontrou sentada, procurando os sapatos. Rafael foi descobrindo o resto aos pedaços. Marisa contou baixinho que aquela não era a primeira vez. Em outras noites, em outras emergências de cuidado infantil, Alice e Laura já tinham dormido naquela mesma copa, escondidas atrás das máquinas de venda automática, treinadas para ficar imóveis quando o elevador tocasse. A segurança já sabia. Ninguém registrava nada, porque todo mundo entendia o que registrar significava. Mas dessa vez, a chamada da ambulância forçou a noite a virar registro. Marisa tinha lançado o atendimento médico honestamente. E a câmera da doca de carga tinha anexado o que todo mundo normalmente evitava escrever. 2 crianças no andar da diretoria fora do horário comercial. Na sala de espera do hospital, Rafael comprou quase metade de uma máquina de vendas e mandou trazer comida de um restaurante 24 horas. Alice aceitou os salgadinhos. Não tocou nas caixas do restaurante. Salgadinhos vinham de máquinas, e máquinas não esperavam nada em troca. Ela ficou sentada com Laura dormindo encostada nela, o cobertor de estrelas dobrado no colo como algo em serviço. E a cada hora, mais ou menos, perguntava a Marisa a mesma coisa. Alguém denunciou a sala? Não ficou pronta. Não foi culpa da minha mãe. Está tudo bem? Os médicos já tinham respondido essa. O que Alice não conseguia largar era a sala inacabada. Porque na aritmética dela, a sala inacabada era o que ainda podia tirar o apartamento deles. Rafael ficou parado junto à janela com um café frio, entendendo o que estava vendo. Aquela criança tinha sido treinada, turno por turno, emergência por emergência, a acreditar que segurança era algo que se conquistava sendo silenciosa, útil e invisível. Ninguém tinha ensinado isso de propósito. O sistema tinha ensinado de graça. Do outro lado da cidade, no escritório da Caminho Claro, a tela de Janaína acendeu antes do amanhecer. O sistema automático de conformidade tinha registrado um acionamento de ambulância, um menor de idade fora do horário em propriedade de cliente e uma ordem de serviço incompleta, e já tinha gerado o formulário.
Queria um relatório formal de violação antes do fim do turno da manhã. Janaína rolou pelos campos. Nome do funcionário, total de pontos, categoria do incidente. Depois chegou a pergunta que fez as mãos dela travarem. A funcionária permitiu conscientemente que uma menor realizasse trabalho contratado? Ela sabia o que um sim faria com Marli Farias. Ficou ali, o cursor piscando. A impressora do escritório ligou sozinha. Um segundo aviso automático deslizou para a bandeja e Janaína o leu sem tocar nele. Documentar a violação da funcionária antes das 6 horas ou os procedimentos de responsabilização supervisora serão iniciados. Rafael só foi ao hospital depois que Marisa perguntou a Marli, em nome dele, se ele podia ir. Foi um gesto pequeno. Foi também a primeira coisa que ele fez certo sem que ninguém o instruísse. Chegou sozinho, sem assistente, sem flores organizadas pela mão de outra pessoa, sem fotógrafo no corredor, só um homem cansado com a mesma camisa do dia anterior, parado na porta do quarto 412 até Marli fazer que sim com a cabeça. Ela estava sentada, o cabelo preso, um soro na veia. Perto da janela, Alice tinha um livro de colorir aberto no colo. Os lápis não se moviam havia um tempo. Ela estava ouvindo. Alice estava sempre ouvindo. Obrigada pelo que fez pelas minhas meninas, disse Marli. Mas o resto é comigo. Eu levei elas para aquele prédio. Ninguém me obrigou. Alguém fez com que fosse impossível não fazer, disse Rafael. O maxilar de Marli se enrijeceu. Ela não estava pronta para dar essa frase a ele. Ainda não. Ele foi direto ao ponto, com cuidado. Eu gostaria de cobrir a conta do hospital e a renda que você vai perder na recuperação. Pessoalmente. Discretamente, não, disse ela, sem alterar a voz, do jeito que se recusa algo no balcão de uma loja, o senhor pagaria uma conta, senhor Andrade. E cada mulher naquela equipe continuaria a uma febre de distância de onde eu estou agora. Um cheque com meu nome resolve a sua noite. Não resolve a noite delas. Rafael recuou na cadeira. Já tinha feito ofertas assim antes. Ninguém nunca tinha devolvido uma. Então o que você quer? Algo por escrito. Que eu mantenha minha designação no prédio. Só isso. Ele quis dizer sim ali mesmo. A palavra estava bem ali. Não posso prometer isso ainda, disse. Em vez disso, não até ler o contrato com a caminho claro. Não vou te dizer algo que não posso cumprir. Silêncio. Depois Marli fez que sim devagar, e ele entendeu que a recusa dele tinha comprado mais confiança do que uma promessa teria comprado. Da janela, uma vozinha, segurança quer dizer para sempre, ou só até a caminho claro ligar? Os dois adultos se viraram. Alice não tinha levantado os olhos do livro de colorir. Tinha 8 anos e acabara de fazer a única pergunta na sala que realmente importava. Estou trabalhando no para sempre, disse Rafael. Demora mais. Marli depois enumerou as condições dela, contando nos dedos como uma lista de mercado, porque para ela era exatamente isso. Prático. O nome das minhas filhas fica fora de tudo, sem anúncio, sem matéria da empresa sobre bondade. O senhor não entra em contato com a escola da Alice. E se o emprego de alguém for revisado, é o de toda a equipe, não só o meu. Sem favores com o nosso nome escrito neles. Cada condição custava algo a ele. A diretora de comunicação já tinha rascunhado uma mensagem de liderança naquela manhã. Algo caloroso sobre os valores da empresa, pronta para enviar. Rafael aceitou as 4 condições mesmo assim. Estava quase na porta quando Marli falou de novo, mais baixo agora. Sabe por que é fácil elogiar a cultura da empresa, senhor Andrade? Porque a gente já foi embora às 7. As pessoas que mantêm esse prédio funcionando desaparecem antes de qualquer pessoa importante chegar. O senhor nunca precisou olhar para a gente. Ele carregou aquela frase pelo elevador, pelo estacionamento e de volta até uma mesa que uma menina de 8 anos tinha deixado limpa. Naquela tarde, ele pediu tudo. O contrato completo com a caminho claro, os procedimentos de assiduidade, os registros de reclamações, os dados de rotatividade, todos os incidentes registrados, todo e-mail de executivo ligado àquela conta. Renato Salles, o diretor de operações, apareceu na porta dele em menos de 1 hora, com a expressão de quem administra um pequeno incêndio. Rafael, estamos há 4 semanas de fechar a aquisição da planta. Se isso vazar,
Estamos reabrindo um contrato de terceirizado por causa de um único incidente. Os investidores ficam nervosos, as margens ficam em questão e o negócio fica caro. Seja lá o que aconteceu ontem à noite, resolve isso discretamente. Pretendo resolver corretamente, disse Rafael. Me manda os arquivos. Os arquivos chegaram depois do anoitecer. Apropriado, ele pensou. Aquela parecia ser uma empresa que fazia o trabalho mais importante à noite. Leu sozinho na própria sala, o frasco do remédio ao lado do abajur, intocado. Perto da meia-noite, encontrou uma proposta de redução de custos, de 3 anos atrás, do pior trimestre da crise. 2 pacotes de serviço lado a lado. O mais caro incluía licença médica remunerada, equipe reserva e exigências de retenção de funcionários. O mais barato não incluía nada disso e melhorava a margem operacional em cerca de 5%. Alguém tinha circulado os 5% em tinta azul. Rafael virou as páginas mais rápido agora. Premissas, projeções, tabelas de economia. Lembrava daquele trimestre, as demissões que ele tinha lutado para evitar, as noites em que assinava qualquer coisa que mantivesse as plantas abertas. Chegou à página final de autorização. A própria assinatura eletrônica dele, o nome dele, a data dele, a aprovação dele. O papel raspou na mesa. O mouse clicava nos anexos arquivados, um atrás do outro, todos. Rafael soltou um suspiro longo e pesado e deixou a última página cair contra a madeira com um estalo que soou alto na sala vazia. Há 3 anos eu aprovei isso por 5% a mais de margem, disse. Para ninguém. Eu tranquei a saída de emergência delas com a minha própria mão. 28 andares abaixo, a equipe da noite chegava pela entrada de carga, pontual como sempre, invisível como sempre. Rafael não entregou o problema ao próprio departamento jurídico. Advogados que respondiam a Renato Salles não podiam ser chamados a investigar a operação de Renato Salles. Em vez disso, contratou uma consultoria independente de conformidade trabalhista, paga discretamente de uma conta reservada, e deu uma única instrução: descubra quanto custa de verdade manter meus prédios funcionando. A consultoria ofereceu entrevistas com os trabalhadores longe de qualquer supervisor, intérpretes para quem quisesse, e uma carta assinada prometendo que a Andrade não faria retaliação. Mesmo assim, a primeira semana não rendeu quase nada. As respostas voltavam polidas e cuidadosas. Está tudo bem, nenhuma reclamação, bom lugar para trabalhar. Foi Marisa quem explicou o motivo. 2 anos antes, a Caminho Claro tinha feito uma pesquisa anônima. Em um mês, todo mundo percebeu que os trabalhadores com respostas honestas tinham sido silenciosamente realocados. A pesquisa era anônima. O cruzamento de dados por prédio, não. Então Rafael parou de pedir que as pessoas falassem e começou a ler o que o prédio já sabia. Sentou-se com Marisa na sala de segurança, revisando meses de registros de acesso, e os padrões se ergueram das telas como uma segunda empresa escondida dentro da primeira. Saídas de crachá que nunca deixavam a garagem. Trabalhadores dormindo na copa entre turnos duplos. Silhuetas de crianças nas câmeras da doca de carga, especialmente em feriado. 2 ambulâncias em 14 meses, ambas pela entrada de serviço, nenhuma em qualquer relatório que Rafael já tivesse visto. E rotatividade em toda parte. Rotatividade, fotos novas de crachá, rostos novos, novas turmas de treinamento, um carrossel que nunca parava de girar. A consultoria colocou um número nisso. A rotatividade anual da Caminho Claro nas propriedades da Andrade chegava perto de 78%. Depois a própria equipe financeira de Rafael colocou números em volta do número. Cada saída significava recrutamento, processamento de crachá, verificação de segurança, horas de treinamento, taxas de erro, hora extra para cobrir as lacunas. Nada disso aparecia no preço de capa do contrato. O contrato barato, descobriu-se, só era barato na primeira página. A equipe modelou a alternativa. Uma unidade interna de facilities com benefícios. Escala reserva. Horários previsíveis. O custo direto de mão de obra subiria, sem jeito de contornar isso. Mas a rotatividade mais baixa e as equipes mais estáveis recuperavam boa parte da diferença ao longo de alguns anos. Não era caridade. Era aritmética feita honestamente pela primeira vez.
Rafael levou tudo isso a uma reunião fechada de operações e falou na frente de Renato Salles. Renato não vacilou. Homens como Renato nunca vacilavam, reformulavam. Cada decisão nesse arquivo manteve essa empresa viva, disse. O padrão de zero perturbação protegeu 2.000 empregos industriais durante a pior crise em décadas. Preservou o financiamento que estamos usando agora mesmo. Você quer se sentir mal por um contrato de limpeza? Sinta-se mal no seu tempo livre. Deslizou uma pasta pela mesa. Relatórios de conformidade assinados a cada trimestre. 0 reclamações documentadas de cuidado infantil. 0 reclamações de licença médica. O sistema funciona. O sistema não tem onde colocar uma reclamação, disse Rafael. Isso não é a mesma coisa que não ter nenhuma. Foi Janaína Ribeiro quem encerrou a discussão. Tinha sido chamada para responder perguntas sobre escala e sentou na ponta da mesa longa com as mãos espalmadas à frente. Uma mulher que passara anos alimentando uma máquina e finalmente foi perguntada o que a máquina comia. As categorias são fixas, explicou. Doença, bateria de carro descarregada, filho doente, babá que desistiu. O sistema registrava tudo do mesmo jeito. Violação de assiduidade. Não havia outra caixa para marcar. E minha própria pontuação de desempenho caía automaticamente sempre que uma reclamação formal era registrada do meu setor. O mês mais seguro que eu podia ter, disse baixinho, era um mês em que ninguém contava a verdade. A sala ficou em silêncio, porque agora a forma daquilo era inegável. A Caminho Claro não tinha inventado isso sozinha. 3 anos antes, o departamento de Renato tinha pedido uma força de trabalho de baixo custo e 0 perturbação, e rejeitado o pacote com benefícios. A assinatura de Rafael tinha autorizado o dinheiro. A equipe de Renato tinha construído a máquina, e a máquina vinha funcionando discretamente desde então, alimentada por mulheres como Marli Farias. A 5% de margem. Rafael suspendeu a renovação com a Caminho Claro naquela tarde e ordenou um plano de transição. Renato propôs uma saída mais limpa, um acordo privado para a família Farias, uma política de comunicação revisada, tudo pequeno e discreto. Rafael recusou. Pagar uma família para esquecer era só o sistema antigo com boas maneiras. A resposta da Caminho Claro chegou antes de a equipe jurídica sair da sala dele. O telefone da mesa tocou e Rafael colocou no viva voz. Um tom longo e vazio encheu a sala. Depois uma voz gravada, distorcida por uma ligação ruim, buzinas de trânsito vazando por trás. Senhor Andrade, se o senhor quer bancar o filantropo, vamos retirar todos os 100 trabalhadores dos seus prédios às 5 da manhã de amanhã. Aí vamos ver quem limpa o lixo antes da sua reunião de acionistas. A linha caiu morta. Renato olhou para Rafael por cima da mesa e pela primeira vez quase sorriu. A Caminho Claro não retirou os trabalhadores às 5 da manhã seguinte. Fez algo mais lento e mais esperto. Congelou as escalas. Novos turnos pararam de ser publicados. Depois vieram as mensagens cuidadosamente redigidas, chegando em 100 celulares. Devido a uma investigação em andamento com o cliente, atribuições futuras nas propriedades Andrade não podem ser garantidas. No fim da semana, a Copa dos Funcionários tinha virado. Trabalhadoras que limpavam ao lado de Marli havia 3 anos agora ficavam quietas quando o nome dela vinha à tona. Ela nunca pediu nada a esse homem, disse uma. Não importa, disse outra. A empresa foi olhada por causa dela, e agora nenhuma de nós consegue ver além de sexta-feira. O próprio aviso de Marli chegou por e-mail. A designação dela estava sob investigação. Os turnos dela, suspensos até revisão, e o pagamento de licença temporária tinha caído num buraco entre 2 empresas. A Caminho Claro dizendo que a relação com o cliente estava rompida, a folha de pagamento da Andrade dizendo que ela nunca tinha sido funcionária deles. As duas, tecnicamente, tinham razão. O aluguel vencia no dia 1º e, tecnicamente com razão, não pagava aluguel. Ela tinha saído do hospital, mas não estava bem. Ainda ficava sem fôlego subindo a escada até o apartamento. Ainda dormia sentada em algumas noites. Recuperação, veio a se revelar, também era algo que ela não podia bancar. Rafael quis contratar as 100 trabalhadoras diretamente naquela mesma semana e resolver tudo de uma vez.
Os advogados dele passaram 2 horas explicando por que não podia. Cláusulas de não aliciamento no contrato com a Caminho Claro, cadastro de benefícios que levava meses para ser implementado, verificações de antecedentes e processamento de crachá para cada contratação, exposição a litígios, obrigações de folha de pagamento caindo antes do fechamento da aquisição, e lacunas reais em propriedades que a Andrade não podia deixar às escuras. Alguns diretores dos simpáticos sugeriram a alternativa fácil, um fundo beneficente para os trabalhadores afetados. Era mais barato. Era mais rápido. Não exigia que ninguém admitisse nada. Quando Rafael mencionou isso a Marli por telefone, a resposta dela veio sem pausa. Um fundo beneficente significa que a gente preenche formulários descrevendo o quanto piorou. O senhor quer que a gente prove que está sofrendo bastante para merecer a ajuda da mesma empresa que continua nos empregando? Não, isso não é uma solução. É um pedido de desculpas mais comprido. Naquela noite, no apartamento, Marli sentou-se à mesa da cozinha com a irmã no telefone, mantendo a voz baixa, fazendo as contas em voz alta. Se o pagamento não cair até o dia 15, tem um motel na rodovia que faz diária semanal. Seria só por um tempo. Ela achava que Alice estava dormindo. Alice não estava dormindo. Alice estava na porta do quarto, no escuro, fazendo as próprias contas. Mais tarde naquela noite, trabalhando em silêncio para que o barulho da sacola de mercado não a denunciasse, ela empacotou as fraldas de Laura, 2 latas de fórmula, o pacote de biscoitos do armário bom, a pasta da escola, porque era preciso levar a pasta, senão ligavam para casa. E, por cima, dobrado bem plano, o cobertor azul desbotado com as estrelinhas brancas gastas. Deixou a sacola encostada na parede, perto dos sapatos, onde conseguiria achar com a luz apagada, e foi dormir olhando para ela. Rafael só foi ao apartamento depois que Marli concordou. E foi do jeito que ela tinha ensinado, sozinho, nenhum cheque no bolso. O que ele levou foi uma pasta preparada com uma advogada independente de trabalhadores, e dentro dela 3 opções escritas com clareza. Licença remunerada de transição enquanto a situação empregatícia dela fosse resolvida. Recolocação com outra empresa de facilities, com cartas de referência inclusas. Ou uma cadeira na mesa desenhando um departamento de facilities próprio da Andrade, construído desde o início com as pessoas que faziam o trabalho. Marli leu as 3 opções 2 vezes. A terceira parece uma foto esperando para acontecer. Disse: "Eu não vou ficar na frente do seu conselho contando minha história." "Então não conta", disse Rafael. "Ninguém fica em pé em lugar nenhum. Sem histórias. Estou oferecendo um cargo de consultoria. Remunerado. Revisando o procedimento. Não por causa do que aconteceu. Porque você administrou aqueles andares por 3 anos e minha equipe de operações não administrou um único deles por uma única noite." Marli o encarou por um longo momento. Depois disse o preço dela e não era dinheiro. Toda trabalhadora recebe proteção de transição, a 100. Cada uma escolhe contratação direta, recolocação ou indenização. Ninguém sai machucada. E a Janaína Ribeiro não vai levar a culpa sozinha por decisões que homens acima dela assinaram. Ela cruzou as mãos. "Essas são minhas condições." Rafael aceitou as 3, sabendo exatamente quanto a terceira custava. Proteger Janaína significava admitir, por escrito, que a podridão ia mais alto. Renato entendeu isso também. Em 2 dias, um memorando circulou para o conselho inteiro. Nunca mencionou Alice. Nunca mencionou bondade. Falava de um presidente permitindo que emoção pessoal comprometesse uma aquisição de 9 dígitos, de uma crise operacional fabricada semanas antes de uma votação de acionistas. Pedia uma sessão de emergência. Na noite anterior à sessão, Renato foi sozinho até a sala de Rafael. Abriu a gaveta da mesa que usava havia 20 anos, tão familiar naquela sala quanto o próprio dono, e pousou uma pasta grossa sobre a madeira com um baque pesado e frio. O relógio da sala tiquetaqueou no silêncio entre os dois. Seu avô fundou a Andrade, Rafael. Mas o conselho vota quem ocupa essa cadeira. Amanhã de manhã, ou você renova com a Caminho Claro, ou sai desse prédio com essa família de faxineira. Marli encontrou a sacola de mercado às 2 da manhã, na noite anterior à reunião do conselho.
Tinha se levantado para beber água e parou na porta do quarto das meninas. Alice dormia por cima das próprias cobertas, uma mão pousada no cobertor de estrelas de Laura, dobrado sobre a sacola pronta. Do jeito que alguém dorme segurando uma passagem de trem. Marli se ajoelhou e olhou para o que a filha de 8 anos tinha decidido que precisariam levar. Fraldas, fórmula, biscoitos, a pasta da escola. Ela tinha empacotado as coisas da irmã primeiro. Quando Alice se mexeu, Marli perguntou baixinho por que a sacola estava ali. Alice respondeu do jeito que respondia problemas de matemática. Segura do próprio trabalho. Quando a gente morava no outro lugar, o homem trocou as fechaduras enquanto a gente estava na casa da tia. A gente não conseguiu pegar minha mochila nem a foto do papai. Dessa vez eu empacotei as coisas da Laura primeiro. Marli achava que Alice era nova demais para lembrar aquilo. Alice tinha 5 anos na época. Mas crianças não arquivam memórias por idade, arquivam por peso. E aquela noite tinha ensinado a Alice uma regra que ela nunca tinha dito em voz alta até agora. Lares desaparecem quando os adultos não estão prontos. Então ela ficava pronta, quieta, útil, com a sacola feita. Marli sentou no chão do quarto escuro e entendeu por completo o que a sobrevivência vinha ensinando à filha. Ela tinha chamado Alice de sua pequena ajudante. Tinha dito isso com orgulho, e toda vez pagava à criança um salário de elogios por carregar um peso que nenhuma criança deveria carregar. Não havia discurso que consertasse isso. Havia só pequenas correções, começadas naquela semana, feitas de forma imperfeita. Marli parou de falar sobre aluguel onde Alice pudesse ouvir. Quando Alice perguntava sobre as cartas da Caminho Claro, Marli dizia: "Isso é problema de gente grande? E eu estou cuidando disso", e se forçava a soar mais firme do que se sentia. Pediu para Alice escolher o livro da hora de dormir, uma tarefa sem nenhum peso nela. E numa noite, quando o queixo de Alice tremeu por causa de um giz de cera quebrado, Marli não disse, "seja forte". Disse, "está tudo bem ficar chateada", e a abraçou e deixou que ela tivesse 8 anos. O conselho se reuniu numa terça-feira cinzenta. Rafael não contou a eles sobre uma menina e um aspirador de pó. Tinha prometido, e além disso tinha aprendido com Marli que sofrimento exposto é sofrimento gasto. Deu a eles risco, na língua deles. 78% de rotatividade anual no contrato. Custos de recrutamento, treinamento, crachá e hora extra enterrados fora do orçamento do fornecedor. Incidentes médicos repetidos pela entrada de serviço, nunca reportados. Um sistema de assiduidade sem categoria para a verdade. Exposição trabalhista. Uma menor realizando o trabalho contratado dentro da sede, e nenhum controle que teria impedido isso. Depois veio o modelo dos consultores de crise. Se a história vazasse antes do fechamento da aquisição e da votação dos acionistas, litígio, atenção regulatória e reação pública carregavam um cenário de queda de mercado, se aproximando de 26% do valor de mercado. A reforma era cara. A alternativa era mais cara e menos honesta. Ele apresentou o plano. Trabalhadores centrais de facilities trazidos para dentro da empresa ao longo de 12 meses. Rotatividade com meta entre 10% e 15%, uma meta de vários anos, não uma promessa. Licença médica remunerada, equipe reserva, cuidado infantil emergencial limitado, pago com corte nos bônus executivos seniores e cancelamento da reforma do andar executivo. Revisões trimestrais, supervisão independente. Renato jogou a última carta com calma. "A assinatura no acordo original é sua, Rafael." "É", disse Rafael. "Eu aprovei sem ler no que a economia se baseava. Essa falha é minha, e ela pertence ao registro." Deixou aquilo assentar. Depois deslizou o dossiê da consultoria pela mesa. O que o registro também mostra é que os padrões de incidente foram recategorizados depois da aprovação. Relatórios de risco foram reescritos. Isso não foi supervisão, foi manutenção. A votação não foi sentimental. Conselhos raramente são. A maioria aprovou a transição em fases, porque manter o arranjo antigo já era o maior risco, e todos na sala sabiam contar. Renato foi afastado da autoridade operacional, pendente de uma investigação formal, discretamente, sem nota à imprensa. Janaína Ribeiro,
Depois que a revisão confirmou que ela vinha aplicando uma máquina que não tinha desenhado, recebeu oferta de retreinamento num cargo sem ninguém subordinado a ela, que ela aceitou com um alívio visível. As 100 trabalhadoras receberam o que Marli tinha exigido. Cada uma escolheu contratação direta, recolocação ou indenização. Ninguém saiu prejudicada, e Marli foi convidada a se candidatar a coordenadora de facilities. Convidada, não nomeada, uma vaga publicada, um processo documentado, uma banca de entrevista. O nome de Alice não apareceu em lugar nenhum, nem nos materiais do conselho, nem em qualquer arquivo, nem num único memorando interno. Rafael conferiu 2 vezes, semanas depois. No pequeno escritório de apoio que a Andrade tinha aberto para a transição, Marisa perguntou se podia ficar com Laura enquanto Alice terminava o livro da biblioteca. Alice levantou os olhos. Olhou para as mãos de Marisa, que já tinham se explicado uma vez, meses antes, e cumprido cada promessa desde então. Depois entregou à irmã e voltou ao livro. Não vigiou a porta. Foi a primeira vez que alguém a viu soltar o peso. O convite para a entrevista chegou na caixa de e-mail de Marli numa quinta-feira. Ela leu o assunto e parou, a mão espalmada sobre a tela, sem abrir. Eu sei andar por cada corredor daquele prédio, disse baixinho. Esse não é o problema. Só não sei se sei entrar sem pedir desculpas. A reforma não chegou como um amanhecer. Chegou como uma reforma de verdade. Barulhenta, empoeirada e atrasada. Ao longo do inverno, a transição avançou aos trancos. Alguns trabalhadores assinaram direto com a Andrade. Outros aceitaram indenização, ou recolocação em outro lugar, ou ficaram com a caminho claro em prédios do outro lado da cidade. E nenhuma dessas escolhas estava errada. A escala ficou curta em algumas semanas. Os novos horários agradavam a uns e irritavam outros, porque eram feitos por seres humanos. Alguns investidores mandaram cartas incisivas sobre custo de mão de obra e o ritmo mais lento do negócio na planta industrial. E o conselho, tendo salvado Rafael, agora o observava mais de perto do que antes. Ele tinha trocado um pedaço da própria autoridade por uma empresa que conseguia encarar. Considerou justo o preço. Marli fez a entrevista numa sexta-feira de manhã, num blazer emprestado da irmã. Não mencionou aquela noite, nem a banca mencionou. Falou sobre desperdício na cadeia de suprimentos do turno noturno, sobre rotatividade em treinamento, sobre falhas de segurança que ela notava havia 3 anos, porque mais ninguém estava acordado para notar. Conseguiu o cargo do jeito que queria conseguir, no registro. O trabalho não ficou mais fácil por ela ter conquistado. Ela travou com o software de escala por 1 mês. Supervisionava pessoas que tinham sido suas iguais e algumas delas faziam questão de que ela sentisse isso. Uma comentou ao alcance dos ouvidos que algumas famílias sabiam bem como transformar uma crise numa sala com vista. Marli escreveu escalas justas mesmo assim. Documentou cada decisão. Deu a si mesma o pior rodízio de feriados por 2 meses seguidos e não disse nada, deixando o papel falar. A confiança veio do jeito que sempre vem para uma boa supervisora, devagar, turno por turno. À noite, ela fazia cursos de certificação e em algumas noites ficava sentada no estacionamento depois, testa no volante, certa de que um erro desfaria tudo. Depois ia para casa e voltava no dia seguinte. Rafael passou a comparecer pessoalmente às reuniões trimestrais do turno noturno. Sem câmeras, sem comitiva, só um bloco de anotações e perguntas. Os relatórios de desempenho da empresa mudaram de forma naquele ano. Retenção, uso de licença médica, incidentes de segurança e estabilidade de equipe agora ficavam ao lado dos números financeiros, impressos na mesma fonte. Em outubro, uma sala foi aberta no primeiro andar. A sala de apoio à família não era uma vitrine. Era cuidado infantil emergencial licenciado por algumas horas, um canto tranquilo para mães que amamentavam, tapetes laváveis, uma cozinha pequena, uma fileira de escaninhos com etiquetas de nome e uma prateleira baixa de livros. Marli tinha lutado sozinha por aquilo e ganhado. A elegibilidade incluía todo mundo que trabalhasse no prédio, terceirizados, entregadores, as pessoas que por definição não pertenciam a ninguém. Se você mantinha o prédio funcionando, a sala era sua.
A empresa planejou uma inauguração, um discurso curto, um fotógrafo, uma fita. Alice foi convidada a colocar o primeiro livro na prateleira, e Alice, perguntada em particular pela mãe, balançou a cabeça diante da ideia de ficar em pé na frente de fileiras de adultos. Então Rafael cancelou o discurso, o fotógrafo e a fita, todos eles, sem explicação. A sala simplesmente abriu numa tarde de semana, do jeito que uma porta se abre, e os trabalhadores foram entrando com os filhos, em duplas e trios. Alice chegou depois da escola. Ficou parada diante da prateleira baixa por um bom tempo, escolhendo, e por fim se sentou com um livro ilustrado sobre o céu noturno. Na fileira de baixo, onde as crianças menores alcançavam, Laura, andando agora naquele jeito teimoso e desengonçado de quem acabou de aprender, viu o cobertor azul desbotado na bolsa de Marley e esticou os braços para ele. E Alice se moveu por instinto, virando, abaixando, os braços já se curvando na forma antiga, pronta para pôr a irmã nas costas de novo. Marley se ajoelhou ao lado dela primeiro. "Meu amor", disse baixinho, "carregar ela não é o seu trabalho." Nunca foi. Alice hesitou. O braço ficou meio curvado por um instante, segurando um peso que já não estava mais ali. Depois deixou Marley pegar a bebê. Pegou o cobertor ela mesma, dobrou do jeito que dobrava as coisas, canto com canto, exato, e colocou no escaninho marcado Laura F., alisando as estrelinhas brancas gastas com uma mãozinha. O mesmo pano que uma vez tinha amarrado um bebê nas costas de uma menina de 8 anos, à 1 da manhã, agora ficava numa prateleira esperando a hora do soninho. Ninguém na sala, além de 3 pessoas, sabia a diferença. Rafael era uma delas. Observava da porta e não entrava. Tinha aprendido, até ali, que o tipo mais profundo de poder é construir a sala e depois ficar de fora dela. Nenhum deles estava totalmente curado. Marley ainda conferia a escala 2 vezes antes de sair, toda noite. Alice ainda ficava quieta e vigilante quando chegavam envelopes com janelinha no apartamento. Rafael ainda perdia algumas noites para a velha aritmética, embora agora saísse do escritório antes da meia-noite com mais frequência, e tivesse descoberto que confiar trabalho a pessoas em quem confiava também era uma forma de ser responsável por ele. As feridas ainda estavam todas ali, só tinham parado de dar as ordens antes de sair. Alice olhou para a mãe. "O cobertor da Laura vai continuar ali amanhã?" "Vai estar lá", disse Marley. "Esse lugar é nosso agora, sempre que a gente precisar." Alice pensou naquilo. Depois, em vez de estender os braços para Laura, esticou a mão e segurou a da mãe. Caminharam juntas até os elevadores, passando pelos escaninhos, enquanto atrás delas outras crianças riam de algo num livro ilustrado. E no escaninho aberto, as estrelinhas brancas gastas ficaram dobradas e paradas. Não mais amarradas aos ombros de uma menina pequena, não mais escondidas depois da meia-noite, não mais segurando uma família junto, porque a família se segurava sozinha agora. E é aqui que essa história chega ao fim. Embora inspirada em emoções com as quais muita gente se identifica, esta é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Adoraríamos saber qual momento tocou mais o seu coração. Compartilhe nos comentários abaixo. Se essa história te lembrou que a bondade pode mudar uma vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo histórias assim. Lembre-se, às vezes o menor gesto de compaixão se torna a maior fonte de esperança de alguém. Não deixe de assistir à próxima história na sua tela ou na nossa playlist. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Se cuidem, sejam gentis e a gente se vê na próxima.